pessoal, nós voltamos com a nossa terceira parte do nosso programa, Bastidores do Poder. E quem está conosco é o Henrique do Vale, que vai nos contar tudo sobre a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o presidente da China, o Xi Jinping. E aí, como foi? Você participou dessa reunião? Olha, eles me chamaram, mas eu estava meio ocupado, eu tive que fazer outras coisinhas aqui em casa. Inclusive, ontem foi feriado, né? No Brasil, então eu tive que meio que entrar nesse clima do Brasil. Né? Então, infelizmente, não deu para participar diretamente com eles. Eu traduzi, na verdade, a parte chinesa, né? Bom, é o seguinte, Rose, a coisa realmente foi longa. E praticamente o que a gente acabou acompanhando é que o presidente Joe Biden agora está procurando acertar a relação entre China e Estados Unidos, lembrando inclusive que durante o governo do ex-presidente Trump, a relação entre os dois países estava muito assim delicada, vamos dizer assim. Então, esse encontro entre os dois países foi, de uma certa forma, para poder amenizar a situação entre os dois países. Lembrando, inclusive, que a China também não esteve presente em Glasgow, no COP26. Então, assim, houveram uma série de críticas por parte do governo americano. Então, eles acharam que era mais interessante fazer uma conversa virtual. Bom, de qualquer forma, o que a gente sabe é que foi uma conversa em termos assim respeitoso, direto, um debate saudável que os dois presidentes tiveram, e eles acabaram conversando sobre várias questões. Primeira delas, as questões políticas, as questões comerciais. Agora, a questão mais assim delicada, no caso, seria com relação ao que está acontecendo com relação a Taiwan. Lembrando, inclusive, que Taiwan ela é uma ilha que tem a sua própria moeda, que tem a sua própria democracia, mas a China acredita que ainda essa pertence a ela, né? E deu um recado muito forte ao presidente americano, dizendo para que deixasse essa questão, assim, não se envolvesse nessa questão, né? Porque isso poderia virar um conflito. Então, esse foi o principal recado do presidente chinês ao presidente americano. Bom, e qual que é a tendência, antes de você falar dos outros assuntos que foram tratados, qual que é a tendência dos Estados Unidos? É de recuar ou continuar apoiando Taiwan? Aí que tá. A tendência dos Estados Unidos é, com certeza, apoiar Taiwan. Porque existem laços comerciais, existe aquela questão da liberdade, a questão da democracia na ilha. Mas os Estados Unidos estão numa situação assim extremamente delicada, né? Porque já foi avisado, inclusive, para não se meter nessa história. Mas é uma questão assim que vai ter que ter muita política na conversa, coisa que a gente não viu durante o último governo, né? Justamente porque o ex-presidente Trump acabou impondo uma série de restrições econômicas, taxas e tudo mais. E a questão da inflação na China também é muito alta, né? Então existe uma questão aí da gente poder ver que existe uma necessidade econômica entre os dois países. Então é muito importante que os dois países consigam dessa forma trabalhar isso, porque eles são codependentes. Então a gente não pode simplesmente falar, não, eu vou entrar com tudo, arriscar uma guerra na região, um conflito militar entre China, Taiwan e os Estados Unidos, lembrando que os dois países precisam um do outro, principalmente na questão econômica. Ô Henrique, você sabe que... Henrique, bom dia. Você sabe que as pessoas estão vibrando no futebol aqui do Brasil, né? Sou muito ligado ao futebol, porque agora a CBF está disponibilizando a conversa do VAR, né, do juiz, do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. Então, além da súmula, agora também está disponibilizando essa conversa. Agora, tem duas conversas que gostaria que fossem disponibilizadas. Primeiro, a do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, discutindo com o Bolsonaro por que ele vai, por que não vai. E essa do Xi Jinping com o Biden. A gente queria ouvir essa conversa, sabe o que eles discutiram? Porque você pega um extrato, né? Aí eles falaram o que será que eles falaram durante 3 horas, você falou? Exatamente. 3 horas e meia.
2 horas e meia. Podia disponibilizar essa conversa, não é não, Henrique? Exatamente. Na verdade, a gente sabe que os presidentes e seus intérpretes estiveram juntos, mas não foi especificado quem, no caso, participou da história. Foi uma coisa extremamente fechada. O que a gente sabe foi o que foi passado para a mídia. Certamente, a conversa dos dois presidentes deve ter sido, de uma certa forma, assim, direta, como as autoridades acabaram falando. Existe também a questão climática, onde o presidente chinês foi extremamente criticado pelo presidente americano, primeiro pelo fato de não ter participado da COP26 e segundo, das medidas que a China está tomando com relação ao clima, sendo que os Estados Unidos também não está nada diferente, né? A gente sabe que os dois países têm um objetivo muito grande com relação à parte econômica, mas os Estados Unidos e a China estão muito longe de cumprirem o que foi prometido nas cúpulas anteriores. Então existe uma pressão muito grande em cima desses dois países e o próprio presidente Biden disse que vai trabalhar juntamente com o governo chinês com relação a essas questões climáticas. Agora vamos ver realmente se a coisa vai acontecer, porque a gente sabe que durante esses anos todos os países prometeram uma série de coisas, mas não houve nenhuma resolução ou assinaram documentos, aquela coisa toda, mas a gente não está vendo uma diminuição na poluição, nem na temperatura do nosso planeta, e a gente está esperando para ver realmente se esses líderes políticos vão tomar alguma providência, e foi por causa disso que nós vimos aí uma série de manifestações na Escócia na semana retrasada, vamos dizer assim, né? Você acha que essa reunião entre os dois presidentes dessas duas potências demonstra aí a rivalidade entre os dois? Porque, assim, existe uma rivalidade econômica, tecnológica, e o Trump meio que fechou todas as conversas. O Biden está voltando a conversar, mas tem aquela história de quem é que vai mandar mais no mundo? Você acha que tem um pouco disso? Eu acredito que sim, Rose. Lembrando, inclusive, que os Estados Unidos pediu a necessidade de transparência no tratamento de várias coisas. Primeira delas, com relação à pandemia, né? Segundo, com relação às questões climáticas. Terceiro, com relação às questões econômicas. Lembrando que, vira e mexe, a gente vê sempre hackers chineses, hackers russos, entrando, acessando indústrias aqui nos Estados Unidos. Então, existe, assim, uma questão não confiável, né? Do que se fala politicamente, mas o que acontece na realidade, né? Então, dessa forma, o que eu posso ver é que se essa conversa entre os dois presidentes foi uma conversa, eu acho, mais amena do que a forma com que o presidente Trump tratou a China, porque o Trump, na verdade, na época, ele impôs uma série de restrições econômicas com taxas absurdas e forçando realmente a mudança do comportamento chinês. E ele viu, na verdade, que a gente depende muito dos produtos chineses. Nós vimos várias empresas, inclusive, fecharem por aqui, porque dependem do material chinês. Então, a atitude que o presidente Trump adotou há 4 anos atrás, a gente viu, na real, que não funciona. Tem que haver um certo diálogo entre os dois países, né? Então, assim, aquela questão de, não, vou colocar a China no paredão para ver o que acontece, a gente viu que não funciona dessa forma. É necessário que haja diálogo, é necessário que haja compreensão entre os dois países, né? Nessas duas questões. E aquela história, os dois países estão competindo economicamente, mas existem outros fatores aí que a gente tem que prestar muita atenção, porque essa competição não pode se tornar, segundo o próprio presidente Biden, uma questão que vire em conflito. Essa é a maior preocupação dos dois países. Agora, Henrique, nós tivemos hoje, o Globo trouxe uma matéria de uma plataforma que mostrou que o Brasil acabou superando os Estados Unidos na vacinação, né? Vou passar os dados para você. Segundo essa plataforma, no dia 14 de novembro, 59,8% dos brasileiros já estavam com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Enquanto que nos Estados Unidos,
na mesma data, o índice chegava a 57,6%. Isso significa que nós temos aí mais de 125 milhões de brasileiros com as 2 doses vacinadas. Como que está essa história da vacinação? Ainda continua a resistência nos Estados Unidos? O que o governo tem feito? Eu vi, por exemplo, que na Europa, alguns países estão dizendo o seguinte, eu não lembro o nome do país que falou, acho que foi a Irlanda, que colocou que quem não tomou vacina não vai sair de casa. Colocou ali um lockdown para quem está... Áustria, inclusive multa de cerca de R$9 mil. Isso foi a Áustria. Como que está essa história aí nos Estados Unidos? Bom, é o seguinte, aqui existe como que eu posso dizer? As pessoas têm acesso às vacinas, mas muitas delas não acreditam que a vacina pode evitar com que a pessoa vá ao hospital. Então, essa questão da liberdade das pessoas é o que está causando esse atraso, vamos dizer assim. É um país que possui vacina sobrando. A gente está vendo agora, inclusive, que Nova York vai autorizar, independente da sua idade, a terceira vacina, a terceira dose da vacina. Você pode, inclusive, em qualquer lugar, tomar a terceira dose. Não, as pessoas, na verdade, por aqui, quando você vai tomar a terceira dose, eles não te perguntam absolutamente nada. Você pode ir lá tomar sem problema nenhum. Porém, existe aquela questão daqueles que ainda duvidam da vacina. E aí resolvem não tomar a vacina, né? Então, isso está acontecendo em vários estados, principalmente aqueles que apoiaram muito o presidente Donald Trump e que acreditam na retórica do presidente, do ex-presidente, dizendo que, primeiro, a vacina não funciona, todo mundo não precisa de vacina, aquela coisa toda que até hoje muitos americanos acreditam nessa história. Apesar de haver toda essa pesquisa, o mundo inteiro tomando vacina, aquela coisa toda. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande aqui nos Estados Unidos para poder convencer essas pessoas de que é necessário que você tome a vacina. Porém, o que agrava é essa imposição do governo dizendo que se você não tomar vacina, você não vai trabalhar. Por exemplo, aqui em Nova York é o seguinte, todos os funcionários públicos que não tiverem tido a vacina não podem retornar ao trabalho. Então, a gente está vendo na cidade a falta de coleta de lixo, a gente está vendo a falta de funcionários públicos nessas áreas que são essenciais. E aquela história, a pessoa que não tomar a vacina não vai receber o seu salário. E muitos deles serão demitidos. A mesma coisa acontecendo nas companhias aéreas. Então, quer dizer, quando o americano coloca essa imposição em cima das pessoas que são obrigadas a tomar vacina, ao invés dela parar, pensar e falar, bom, quer saber, tá todo mundo tomando, vamos tomar? Não, eu tenho o meu direito e eu vou lutar por esse direito. E eu aí não vira vou uma briga ideológica, né? Exatamente. Então é essa questão que a gente está observando por aqui já há muitos meses. Eu, sinceramente, não acho que essa questão vai mudar assim, cedo. Somente vai mudar nos estados que forem obrigados, que daí não tem história, você é obrigado, você toma a vacina e continua a receber o seu salário e vai ter o seu salário, ou então você será demitido. E você sabe que, na verdade, no final do mês, a gente recebe os boletos e tem que pagar, não tem jeito. Então, a gente viu, por exemplo, em Nova York, essas medidas acontecerem e o número de pessoas sendo obrigadas e se vacinando nessas últimas semanas foi muito grande. Ou seja, a gente tem que forçar o americano a ir lá tomar a vacina para que ele, na verdade, continue trabalhando. Mas existem alguns estados no qual o próprio governador não acredita na vacina, acha que o estado não deve obrigar a pessoa a tomar a vacina. Então, nesses estados, sendo que o próprio governador não assina embaixo o que o presidente está falando, as pessoas daquele estado específico vão seguir exatamente o que o governador está falando. Então é mais ou menos por aí. Ô Henrique, eu queria voltar a uma questão aqui do encontro do Biden com Xi Jinping. A Rose, na intervenção anterior, falou a respeito de rivalidade. E a gente sabe que os Estados Unidos têm mania de editar cartilha e quer que todo mundo siga a cartilha. Exatamente. Né? Agora,
fazendo um contraponto, sem falar de rivalidade, parceria, tem alguma parceria? Eu ouvi falar de corrida espacial, tem alguma coisa que seja tangível, palpável, ou só conversa por enquanto? Pois é, na verdade o que a gente vê na mídia existem várias empresas chinesas que necessitam dessa cooperação americana. Como eu havia falado anteriormente, apesar da rivalidade entre os dois países são obrigados a conviverem porque um depende do outro economicamente. Então, quer dizer, existem vários projetos aí acontecendo que é necessário que isso aconteça. Então, assim, são alguns pontos, na minha opinião, que acaba atrapalhando essa negociação entre os dois países por causa desse objetivo de ser o maior, aquela coisa toda. Mas a gente observa hoje aqui que o americano precisa dos itens que são produzidos na China. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, a gente está vendo uma corrida com essa supply chain, que a gente chama por aqui, que é a forma com que os produtos acabam chegando por aqui por causa do Covid, por causa dessas pessoas terem resolvido não mais trabalhar nas suas empresas. Pra você ter uma ideia, nós tivemos mais de 4 milhões de pessoas que resolveram pedir as contas nesses últimos meses, porque estão revisando a forma que vão viver. Isso atrapalhou a entrega da matéria-prima, a matéria de produtos. Então a gente está vendo aí no Natal o conselho das pessoas de já comprarem os seus produtos, os seus presentes agora, porque senão não vai conseguir receber. Ou seja, a economia americana precisa da China funcionando full time para que a gente consiga consumir esses produtos. Então, assim, a relação entre os dois países é uma relação extremamente forte, na minha opinião. É só essa questão ideológica que acaba meio que atrapalhando no meio do caminho aí com relação a Taiwan, essa corrida de falar, não, eu sou o melhor, aquela coisa toda. E é por isso que, na verdade, foi obrigada os dois presidentes sentarem à mesa e falar, bom, vamos acertar esse pedacinho aqui, porque a gente precisa um do outro e é essencial que a gente consiga acertar um denominador comum para que a coisa continue fluindo de uma forma certa, porque a gente está vendo aí a inflação absurda aqui nos Estados Unidos, a gasolina na Califórnia, por exemplo, a R$4,80, né, nessa semana. Então a gente está sentindo, inclusive, até no Brasil, o preço da gasolina está um absurdo aí também, né? Aqui tem um meme, Henrique, dizendo o seguinte, que se o governo perceber que o chinelo nos leva a qualquer lugar, ele vai começar a aumentar o valor do chinelo, porque a gasolina não está dando para pagar não, gente, está um absurdo, Henrique, um absurdo. Não, e americano, Rose, está acostumado com uma inflação de 2% ao ano há muito tempo. Então o americano não sabe o que é chegar no supermercado e ver a carne subir numa semana, depois no mês seguinte sobe de novo, a gasolina está subindo aqui diariamente. Então o americano não gosta disso. A avaliação do Biden deve ter decaído, né? Muito. Ele tem que... Um trunfo que ele teve nessa semana foi o fato dele ter conseguido a aprovação desse projeto de infraestrutura que o país precisa realmente, uma conta altíssima, porque ele estava em baixa. Ele está em baixa ainda, né? Então as pessoas não estão prestando muita atenção no que ele está falando. Por quê? Porque a inflação continua alta, a gente não está... A questão da supply chain, que é a cadeia de suprimentos, não está resolvida ainda. Ou seja, o americano é um povo que eu diria muito mal acostumado, né? Porque sempre, durante muito tempo, teve tudo, é tudo tranquilo, é tudo fácil. A gente tem quantidade exorbitante de produtos na prateleira. Quando você vai, você não sabe qual escolher, né? Você não sabe nem quantos modelos de carro a gente tem por aqui. Então o americano sempre teve uma vida muito tranquila. Quando agora começa a ficar apertar no bolso, começa essa história da gasolina subir, o leite subir, a carne subir, você vai no supermercado, não tem papel higiênico e não sei o quê, o cara tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado com a China, ele tá preocupado dele conseguir preencher as coisas dentro da gaveta da cozinha dele. E se o Biden, no caso, não resolve esse problema, já viu o que acontece, né? Eu acho que o Biden vai acabar centrando fogo aí nessa questão da economia, né? E tem outra coisa ainda, para finalizar aqui o raciocínio, é que a própria Kamala Harris, a gente não tem ouvido falar nada dela. Nada. Pois é. Nada. A mulher sumiu do mapa. Por quê? É que ela sumiu? Porque sumiram com ela ou ela sumiram com ela? Ela não tá entrando na questão... Eles não estão conseguindo achar uma posição para ela e ela, nessa semana, inclusive, surgiu até uma matéria sobre
as coisas que ela gostaria de estar fazendo e não está fazendo. A gente não sabe o que vem pela frente. De repente ela vai se candidatar a presidente no próximo termo. O presidente Biden vai estar com 80 e poucos anos, já está 86 anos, quer dizer, não vai querer mais 4 pela frente. Quer dizer, mas o fato é que ela simplesmente sumiu do mapa. Ela precisa se achar, né? Ela precisa se achar, né? Henrique, muito obrigada. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Henrique. Diga lá, mestre. Rapidinho, não vai ter Black Friday de gasolina aí? Porque o pessoal aqui tá falando, vamos abastecer o carro lá então, se é mais barato. Vou te falar, a Black Friday já começou 1 mês e meio antes do Black Friday. O Black Friday acontece na sexta-feira, depois do feriado de Thanksgiving, que é já na próxima semana. Então as empresas por aqui, Best Buy, todas essas empresas de eletrônicos e tal, Amazon, já começou com o Black Friday já 2, 3 semanas atrás. Justamente por causa disso, quer dizer, você vai chegar a querer comprar a sua televisão na sexta-feira, não vai ter. Então, pessoal, compra agora. Numa entrevista, inclusive, da própria CEO do Best Buy, ela diz que esse ano os consumidores podem estar tranquilos com a empresa porque eles, ao longo do tempo, já conseguiram comprar um inventário muito grande, então vai ter como abastecer. Agora, vamos ver o que vem pela frente. Eu não sei se vai conseguir abastecer da forma que o americano consome as coisas, né? Agora, com relação à gasolina do Black Friday, meu Deus do céu, tem que dar um jeito da gente conseguir baixar esse preço do barril, porque a coisa realmente não tá brincadeira não, vou te falar, viu? Tá certo. Henrique, muito obrigada mesmo. Boa sorte para nós, né? Tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos, para a gente ver se essa crise, né, da questão da gasolina, do carvão, da energia, comece a ter uma solução aí para os próximos meses, porque eu tô achando que tá difícil para nós aqui. Muito obrigada, Henrique. Grande beijo para vocês, abraço. Tchau. E qualquer coisa, estou por aqui. Falou, Henrique, muito obrigada. Grande abraço. Beijo para vocês. Tchau, obrigado. Tem coisa aí? Tem ouvintes ou não? Sim, tem. Eu ia falar.